Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Aguiar Dev Talks. Hoje, programa número 30, e um pouco diferente, com host novo e rouco, mas não é isso que não vai nos impedir de bater um papo super legal. Eu sou o Rafael Peixoto, estou aqui no lugar do Aguiar, que teve um problema de agenda aí, mas estará de volta nos próximos programas. Mas eu também não estou sozinho. Nosso assunto hoje é mudança de carreira e para nos contar como foi largar o direito e encarar o mundo de tecnologia, vamos conversar com a Patrícia Bollner. E aí, Patrícia, tudo bem com você? Tudo certo, e aí? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa. E para me ajudar aqui também, aí para ver se a voz não falha tanto, temos uma pessoa que já é conhecida de outros programas aí. Hoje o meu co-host é o Yuri. E aí, cara, tranquilo? E aí, Peixoto? E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse podcast top, para a gente conversar aí um pouquinho sobre esse assunto aí que eu acho que é muito importante e que muita gente quer saber aí para dar um caminho aí na sua carreira. Boa! E se você é novo por aqui, veja Aguiar Dev no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. Se inscreva, dê 5 estrelas e nos acompanhe para mais dicas e papos sobre carreira em tecnologia. Por fim, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, só procurar ali Aguiar Dev, né? Vai ter o link na descrição também, acompanha a gente aí e dá essa força, beleza? Mais um programa de mudança de carreira e mais uma história bem bacana de uma pessoa que veio de uma área distante de tecnologia, mas que encontrou o seu caminho e vem hoje nos contar um pouco dessa história. Bom, Patrícia, queria começar aqui pedindo para você nos contar um pouco da sua carreira antes da tecnologia, né? O que você andava fazendo? Conta aí pra gente como que era esse mundo pré-tecnologia. Claro. Então, eu nasci em Porto Alegre, né? Nasci e cresci. Morava desde criança em Porto Alegre e fiz faculdade de Direito em Porto Alegre. Na verdade, assim, se eu for contar desde o início, eu vou falar que eu não queria nem fazer direito para começo de conversa, né? Eu sempre gostei muito de história, de português, então a minha ideia, quando eu estava assim, no ensino médio, era dar aula, porque dar aula era o meu sonho, né? Mas aí, né, meus pais viraram para mim e falaram, não, tu vai morrer de fome, não vai fazer história, coisa nenhuma, né? E aí lá fui eu fazer direito. Mas mesmo tendo sido uma decisão um pouco impulsiva, né, digamos assim, vou fazer direito só porque é o que tem, né? É o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro, né? Mal sabia eu que direito, infelizmente, não é mais uma das profissões que está mais bombando atualmente no mercado. Mas, enfim, durante a faculdade eu acabei gostando, né, da carreira do direito. O que mais me atraía na profissão era a possibilidade de fazer diferença nas pessoas. Eu achava muito legal, assim, poder talvez ser juíza, né, e ajudar as pessoas de alguma forma, não sei. Eu não sabia exatamente o que eu queria, né, mas estava lá. E aí, depois que eu me formei, eu não tinha nenhuma ideia de para onde eu ia, porque a minha ideia durante a faculdade era fazer concurso para juiz. Só que eu fiz alguns estágios em órgão público durante a faculdade que deram uma desiludida, assim, na minha carreira, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto de dar tudo de mim quando eu tô fazendo alguma coisa. Eu gosto de fazer um trabalho bem feito, na maior parte do tempo, né? Logicamente que a gente não consegue dar 100% o tempo todo, mas na medida do possível eu gosto de fazer um trabalho bem feito. E eu descobri, né, que na carreira pública, infelizmente, tem algumas pessoas que sabem que estão lá só porque não podem ser demitidas, né, basicamente. Eu sei que tem muitas pessoas boas também dentro do serviço público. Inclusive, tem alguns parentes meus que estão dentro do serviço público. Mas, graças a isso, eu cheguei à conclusão de que não seria para mim esse tipo de carreira, porque eu não tenho paciência para lidar com gente assim. Eu não tenho paciência para lidar com gente que não quer fazer o seu trabalho, não quer fazer o mínimo, porque sabe que não vai ser demitido, né? Então, eu cheguei à conclusão de que se eu seguisse nesse caminho, eu só ia me frustrar, né, profissionalmente. Então eu me vi sem saber o que fazer, né? Porque, me formei, tirei a OAB, beleza, o que eu faço agora? Porque eu nunca tive esse sonho de ser advogado, né? Que muita gente tem. Muita gente sonha desde criança, assim, não, quero ser advogado, né? Quero defender, eu quero acusar, quero ganhar processo, sabe? Eu nunca tive isso. E aí eu fui fazer o que todo mundo que se forma e não sabe o que fazer faz, que é pós-graduação, né? Então lá fui eu fazer um ano de especialização
na PUC, né? Que foi a mesma faculdade onde eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu também fiquei fazendo, nesse 1 ano, trabalho voluntário. Eu fiz um curso de mediação e aí comecei a trabalhar como mediadora voluntária nos tribunais. E aí eu trabalhei por 1 ano, né, 1 ano e pouco, nos tribunais de Porto Alegre e de Viamão também. E eu adorava fazer mediação. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas em geral, né? Então, mediação, assim, essa ideia de entender pessoas, de ajudar elas a se comunicarem, era uma coisa que me empolgava bastante. Mas, infelizmente, mediação naquela época, né? Não sei como é que está hoje em dia, era um trabalho 100% voluntário, porque dependia de regulamentação do governo para ter uma remuneração, e o governo não se mexia, né? Para dar essa regulamentação e dar um salário para os mediadores. Então, o que acontecia é que a gente trabalhava de graça lá, né? E, infelizmente, não dá para pagar as contas, trabalho de graça. Então, depois de 1 ano aí fazendo isso, a minha mãe olhou para mim e falou, né? Tu precisa de um trabalho que pague. Eu tive que concordar. E aí, lá fui eu tentar achar um emprego, né? E a gente sabe, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, né? Mas para quem se forma em Direito hoje em dia, é muito difícil começar do zero, assim. Que nem eu, né? Porque eu não tenho ninguém da família que tinha escritório, né? Para me botar ali dentro. Eu também não tinha ninguém da família que pudesse me ajudar de alguma forma nessa carreira específica. Então, para mim, foi um pouco difícil esse início, porque eu não sabia, né, o que fazer. E eu tinha um colega que se formou um pouco mais tempo do que eu, que abriu um escritório, e ele me contou que ele passou uns 3, 4 anos pagando para trabalhar, né? Gastando mais do que ele efetivamente ganhava de volta, até ele começar a receber o suficiente para sustentar o escritório. Então, é uma carreira que é difícil, né, para quem não tem já alguma base, né, algum amigo ou alguém da família que consiga ajudar nesse início. Especialmente porque se a gente pensa no judiciário, é muito demorado, né? Os processos demoram aí anos, às vezes 10, 20, 30 anos para receber algum retorno. Então, às vezes tu trabalha, quem vai receber vai ser o teu filho, não vai ser nem tu, de tanto tempo que demora o processo para receber. Mas, enfim. Patrícia, então eu achei interessante essa parte que você mencionou agora, né? Porque eu não sei, talvez você possa até compartilhar aí a sua opinião, seu ponto de vista em relação a isso, mas, por exemplo, na minha época, direito era uma carreira nobre, né? Então, assim, era algo que pessoas iriam se destacar ali. E você trouxe agora, acho que muita gente que estiver ouvindo, que pensa em seguir a carreira de direito, como eu, que desconhecia, acha que provavelmente estava garantido. Vou terminar minha graduação de direito, vou tirar ali meu OAB e eu estou garantido pelo resto da vida. Vou conseguir tocar minha vida tranquilamente. E você já trouxe aqui que a realidade não é bem essa, né? Então, eu não sei no passado eu tinha muito essa percepção, né, de que a área de direito era a área nobre, você iria seguir uma carreira linda, exemplar, seja juiz, seja delegado, seja, enfim, onde for atuar. E hoje parece não ser mais dessa forma, né? Você acha que o tempo mudou isso? Você acha que hoje em dia meio que sobrecarregou essa área, essa carreira? Você acha que essa evolução futura acabou mudando aí esse rumo da carreira de direito? Com certeza. Eu vejo essa diferença principalmente na mentalidade entre eu e os meus pais, né? Porque os meus pais, eles ainda são da época que as pessoas se formavam em direito, já saíam abrindo escritório e ganhando dinheiro, né? Então, por isso que eles acharam que seria bom para mim fazer direito, né? Porque eles não têm a visão do mercado atual. O mercado atual está completamente saturado, né? O Brasil é o país com mais universidades de direito do mundo inteiro. A gente tem muito advogado, né? Não tem o que fazer com tanto advogado. Quer dizer, trabalho tem, né? O problema é que a maior concentração de renda fica na mão de poucos, né? Então, os donos de escritório, que abriram um escritório aí 20, 30 anos atrás, são as pessoas que estão ganhando mais dinheiro hoje em dia. Porque, né, é assim que funciona. E, então, para mim, eu não tinha essa noção também antes de chegar lá, né? Então, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu pensava, não, depois que eu passar na OAB, vai ser mais tranquilo, né? Que nada. Depois que eu me formei, passei na OAB, tinha especialização, não tinha nada, entendeu? Então, deixa eu continuar contando a minha jornada, porque logo em seguida, né, nesse momento que eu comecei a procurar um trabalho remunerado,
eu encontrei, até foi rápido, né? Foi relativamente fácil para mim de encontrar um trabalho remunerado, porque eu recebi uma indicação de um colega meu da pós-graduação. Não foi exatamente indicação, né? Porque ele era o dono do escritório, um dos donos. Mas ele era um escritório bem pequenininho, assim, um escritório de direito bancário, então tinha esse meu colega e mais, acho que 2 sócios, né? E aí um deles era um funcionário aposentado de banco e o outro era o filho do funcionário aposentado de banco. Então era um negócio meio assim, meio familiar ali, né? E nesse escritório eu comecei fazendo o trabalho que para mim foi o trabalho mais chato que eu já fiz em toda a minha vida. Que talvez desiluda aí muita gente que está pensando em ser advogado, né? Especialmente advogado de banco, porque era um trabalho temporário que eles me chamaram no início, né? E era só ir no tribunal e tirar foto dos processos e cadastrar no sistema. E eu tinha que fazer isso um por um. Então era uma pilha de processos interminável. Literalmente não terminava, né? Se tu terminasse, eles te mandavam mais. E aí tu tinha que ir lá no tribunal procurar o processo, né? Pedir lá a lista de processos, aí folhear o processo até achar o documento que comprovava não sei o quê. E aí se o processo não tivesse o tal do documento que comprovava não sei o quê, tu ganhava R$2 por processo. E se tivesse o documento, aí tu ganhava um pouquinho mais, aí tu ganhava R$10 por processo, que ainda é pouco. Incentivo maravilhoso, né? Essa comissão. Mas enfim, não querendo reclamar, mas já reclamando, né? Que, pelo amor de Deus, a gente espera que uma pessoa com pós-graduação e com AB comece já fazendo alguma coisa um pouco mais, né? Que não seja o que eu chamo de trabalho de robô, porque isso pra mim é trabalho de robô, né? Ir no tribunal, tirar foto de processo, depois cadastrar no sistema. Ninguém gosta de fazer isso, né? Ninguém deveria fazer isso, né? Nem eu, nem o estagiário, nem ninguém. Hoje em dia a gente poderia automatizar muitas coisas, né? E eu achei interessante, Patrícia, você contando ali no começo, porque eu acho que a gente teve talvez um pré-início de carreira ali, pelo menos pensando ainda na carreira, bem parecido, né? Eu acabei já entrando no mercado direto em TI, fiz ciência da computação e já fui, mas eu lembro que naquela época do vestibular a minha ideia era fazer letras. Eu queria também ser professor e foi a mesma coisa. Não vai dar dinheiro, eu vou tentar uma outra coisa e me achei em TI também. Só que foi a minha primeira já, né? Não cheguei a trabalhar em nada diferente. E aí eu fiquei pensando nessa questão de ser professor. Você chegou a tentar pensar em virar professora, de repente ali na faculdade, poder dar aula de direito aí, alguma coisa assim? Ou isso também nem passou depois ali pela cabeça? Não, foi uma coisa que eu pensei sim, né, naquela época, mas eu acabei desistindo justamente por causa da pós-graduação que eu fiz. Porque a minha ideia era a seguinte, não, vou fazer uma pós agora, de repente eu continuo, faço um mestrado, um doutorado, né, não sei. E aí eu me desiludi, assim, com o meio acadêmico, porque eu cheguei à conclusão, e tudo bem, pode ter sido só a minha experiência, lógico, né, pode ser que não seja assim em todo lugar, mas eu tive contato com professores do Brasil inteiro na minha pós-graduação. E todo mundo é meio amiguinho, sabe? Parece que é aquele negócio meio um círculo de sociedade secreta, que só as pessoas escolhidas entram, sabe? Então eu fiquei com essa a panelinha atrás da orelha, assim, ali, né? É a panelinha, exatamente. Eu nunca fui uma pessoa que gosta de puxar saco dos outros, né? Eu sou muito sincera, eu falo que dá na telha mesmo. Então eu não tenho paciência para ficar, né, acariciando o ego de professor aposentado. Não tenho, entendeu? Então eu cheguei à conclusão de que talvez o meio acadêmico, pelo menos no Brasil, né, pelo menos ali naquele nicho que eu estava, não fosse o certo para mim, por causa disso, né? Porque quando eu pensava em dar aula, eu pensava, não, eu quero dar aula em colégio mesmo, sabe? Quero dar aula para as pessoas que nem eu, porque eu quero que mais pessoas gostem das matérias do colégio que nem eu. Era alguma coisa nessa linha, sabe? Porque, eu adorava história. Eu tive professores ótimos de história. Mas eu tinha outras matérias no colégio que eu não gostava, né? E eu pensava, será que se eu tivesse um professor melhor, eu teria gostado mais dessa matéria, né? Então, eu acredito muito que a maneira que se ensina faz toda a diferença do mundo enquanto a gente gosta de determinado assunto. Mas, enfim. Patrícia. Sim. Não, achei... Assim, a tua história é muito interessante, sabe, da sua carreira, né? De todos os caminhos aí, percalços que você passou aí,
nos seus trabalhos. Agora vem uma pergunta interessante. De onde surgiu o caminho da TI nessa sua jornada aí? Sim, não cheguei lá ainda, mas vamos lá. Então, estava eu trabalhando nesse escritório pequeno de direito bancário em Porto Alegre. Isso foi em 2018, né? E tinha sido 2 anos depois de eu me formar. E aí eu fiquei uns 6 meses trabalhando nesse escritório e eu comecei a sentir vontade de ficar doente para não ter que ir trabalhar. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa muito errada com a minha carreira, né? Porque eu pensei, isso aqui não tá certo, né? Não é o ideal a gente querer ficar doente em vez de ir trabalhar. E aí eu comecei a pensar em possibilidades, né? O que eu posso fazer na minha vida? Porque eu tô aqui trabalhando nesse escritório, aqui nesse emprego que não me traz motivação nenhuma, porque é direito bancário, né? A gente fica lá cobrando dívidas de quem não tem dinheiro e ganhando pouco, ganhando um salário estagiário. Para vocês terem noção, eu ganhava R$1.500 por mês nessa época, que é um pouco mais que um salário mínimo, para uma pessoa que estava formada, estava com pós-graduação e com OAB, né? Que a gente esperaria que ganhasse um pouco mais, mas infelizmente não é essa a realidade. Então, eu comecei a pensar em possibilidades, e aí a primeira que eu pensei foi, vou trabalhar direto para o banco, né? Já que eu estou trabalhando com direito bancário, porque o banco pelo menos paga mais, né? E aí eu comecei a pesquisar, conversei com um colega meu, né, que tinha um pai que trabalhava em banco, e aí ele me falou, olha, a maioria dos bancos é concurso, né? Banco público é tudo concurso para entrar, e banco privado é indicação. Infelizmente, né? Então você tem que conhecer alguém lá dentro, tem que, né, fazer algum amigo lá e que vai te indicar, porque senão é realmente muito difícil de conseguir, por só qualificação assim mesmo, apesar de eu ter uma qualificação boa, né, e já ter experiência na área. E aí eu comecei a olhar na internet e eu vi que tinha uns processos seletivos para trainee abertos. Então a minha primeira ideia foi, você trainee, né? Porque é o emprego dos sonhos que a gente vê lá, por 6 mil por mês. Para quem estava ganhando 1.500, né? 6 mil por mês para trabalhar para empresas grandes, né? Nossa, vou tentar. Só que esses processos seletivos, eles eram todos para São Paulo, não era para Porto Alegre. Eu estava morando em Porto Alegre ainda, com meus pais. E eu comecei a cogitar, né? Acho que parece ser uma boa ideia ir para São Paulo, né? Porque eles pagam bem mais, ainda que o custo de vida lá seja muito mais caro. E aí eu decidi que eu ia para São Paulo. Então eu fiz o meu plano. Meu plano era o seguinte, vou passar 3 meses em São Paulo. Se em 3 meses eu não conseguir nenhum emprego, nada em nenhuma área, eu volto para Porto Alegre. E aí eu juntei o meu dinheirinho e fui. E isso foi no início de 2019. Fui para São Paulo com uma mala apenas e um pouco de dinheiro guardado. E aí, na primeira semana, o que eu fiz foi só mandar currículo no LinkedIn, assim, para escritório de advocacia ainda. Eu pensava, né, já que eu tenho experiência, tenho OAB, vou tentar conseguir na área que eu já tenho alguma coisa. E aí eu não consegui nada, só mandando pelo LinkedIn, porque a gente sabe que advogado não é um bicho muito tecnológico, né, infelizmente. E aí, na segunda semana, eu decidi mudar a abordagem e aí eu imprimi alguns currículos, né, no papel mesmo, botei numa pastinha, botei embaixo do braço e fui lá na Avenida Paulista largar currículo, né. Para quem não conhece, a Avenida Paulista é uma das maiores avenidas do Brasil, né, se não a maior. É um centro em São Paulo que tem vários escritórios, tanto de advocacia, quanto bancos, quanto empresas grandes, então era um bom lugar, assim, né, para se procurar. E eu fiz a minha pesquisa também, eu não fui para qualquer lugar, né, eu sabia que em São Paulo tinham tantos polos de advocacia aqui, ali e lá, né, porque eu conversei com alguém que tinha morado em São Paulo antes de ir, então eu bolei ali a minha estratégia, eu vou ficar num lugar mais central, porque daí se eu arrumar um emprego não vai demorar 2 horas no metrô para eu conseguir trabalhar, né. Esse foi um outro ponto que eu planejei. E aí, nessa segunda semana que eu fui tentar largar currículos, eu consegui uma oferta de emprego num escritório em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, esse foi meu primeiro emprego em São Paulo e foi o que me ajudou a ficar lá por 8 meses, né? Só que aí, quando passou uns 8 meses que eu já estava trabalhando nesse escritório, eu comecei a ter aquele mesmo sentimento que eu estava no outro, né? Porque era direito bancário também, né? Era um escritório um pouco maior, mas era na mesma área. E aí eu comecei a me sentir mal também, comecei a me sentir desmotivada, sabe? Eu sabia que nesse escritório, para eu subir de carreira, subir de nível, né? Só se eu tivesse um mestrado. Eu falei, não tô a fim de fazer mestrado agora. É caro, né? Bem caro, por sinal. Demora tempo, esforço, e eu ainda vou ter que lidar com aquelas mesmas pessoas que eu tive que lidar antes na pós, que
me incomodou, né? Daquele círculozinho de sociedade secreta. Então eu decidi procurar outras alternativas, né? Então, vou assistir palestra. E aí eu baixei o aplicativo Meetup, não é propaganda, tá? Eu só tô falando o que eu fiz. Mas esse aplicativo é legal porque ele tem vários grupos para debater vários temas, né? Então, eu achei um grupo lá, uma palestra que era sobre startups. E aí essa palestra sobre startups era de uma escola que se chama Levagum, que é uma escola de programação, né? Então eles fizeram essa palestra com foco em startups, mas também com foco em ideias, né? Em falar um pouco sobre tecnologia e tal. E no final da palestra, lógico, né, que eles fizeram uma propagandinha do curso de programação. Só que na época, o curso que eles tinham, ele era uma versão de 2 meses e meio e era todos os dias, direto, de segunda a sexta. Falei, não posso parar de trabalhar para fazer curso, né? Infelizmente, ninguém vai pagar as minhas contas para mim. Só que aí eles lançaram uma outra modalidade que era meio período, né? Então era alguns dias por semana de noite e no sábado. E aí eu comecei a considerar, interessante, né? Essa ideia aí da programação, porque, eu tenho tanta coisa que eu faço no meu dia a dia como advogada que eu gostaria de automatizar se eu pudesse, se eu tivesse conhecimento. Porque eu fazia muita coisa repetitiva, né? Eu tinha um estagiário que trabalhava para mim também, né? Não para mim, mas para a empresa, né? Mas que me ajudava a fazer as coisas também. Eu não queria ficar passando coisa repetitiva para o meu estagiário também, porque o meu estagiário queria aprender e eu queria fazer coisas mais criativas, né? Então todo mundo tem as suas necessidades, mas no fim ninguém quer fazer o tal do trabalho de robô, né? Aquele trabalho que é sempre a mesma coisa, só muda o nome, só muda o número. E aí a minha ideia, quando eu pensei em aprender a programar, era exatamente facilitar a minha vida, talvez a vida de outras pessoas, né? Então, automatizar aí essas coisas do meu dia a dia que eu achava muito chato de fazer. Então... Patrícia, então você já estava trabalhando, né, no escritório em São Paulo, né? Você conseguiu, né, teve a coragem de ir lá para São Paulo, fez aquele seu planejamento e tudo, conseguiu encontrar um trabalho lá. Já estava há um tempo trabalhando e você mesmo assim se interessou nessa palestra, basicamente programação, mas a sua ideia então era adquirir um conhecimento a mais para trazer para o seu trabalho atual em direito, ou você já pensava em sair realmente dessa área de direito, né? A ideia principal era trazer para a sua área de direito essa nova técnica, essa nova habilidade? Sim, exatamente, porque, como eu falei, tinha muito trabalho repetitivo, né, que eu fazia no meu dia a dia como advogada, e aí eu queria realmente, com a programação, facilitar o meu trabalho, né. Eu já sabia alguma coisa de Excel naquela época, né, mas assim, nada tão avançado também, né. E aí eu pensava, eu sempre fazia um monte de coisa, porque a gente sabe que o pessoal do financeiro e o pessoal do direito adora uma planilha, né. Eu adorava planilha também. Eu tinha uma planilha lá que era o meu controle diário de processo. Então eu colocava lá tudo que eu fazia, eu ia colocando. E aí eu fazia macro para pintar coloridinho, para pintar a data quando estava perto do prazo. Eu fazia um monte de coisa ali e ia brincando, né? Então eu pensei, não deve ser tão difícil assim automatizar as coisas, né? Mas eu sempre tive essa ideia que programação era muito difícil porque tinha matemática. Né, desde o colégio. Eu nunca gostei muito de matemática. Eu sempre me assim, eu não era ruim em matemática, mas matemática me dava um sono que eu não sei explicar. Era assim, que tem gente que vê vídeo de, sei lá, de culinária para dormir. Se eu ver uma aula de matemática, eu durmo. É tipo isso. Me dá sono, entendeu? Então eu pensava que eu não ia gostar de programação porque matemática, mas não tem nada a ver isso aí, né? Pra gente que já estudou alguma coisa de programação, a gente sabe que é muito mais lógica do que matemática em si, né? E lógica é uma coisa que eu sempre gostei, contrário de matemática, né? Então, mas eu tinha esse medo, né? De quando eu fui começar a aprender, de não conseguir acompanhar, porque eu pensei, não sou de exatas, né? Eu sou de direito. Então, o que vai acontecer comigo? Que não vou entender nada, mas eu vou tentar, não custa tentar, né? E aí eu resolvi tentar, e não é que eu gostei, né? E adorei, e resolvi que ia ser realmente a carreira que eu queria seguir. E isso foi depois de 3 meses do curso, né? Porque o curso tinha 6 meses, e aí na metade do curso me bateu essa realização, assim, de que por que eu não fiz isso antes, né? E por que eu não sigo nessa área, já que tá tão em alta.
criatividade. Porque a programação, ela é uma área que te dá muito espaço criativo. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, acho que foi por isso que eu me achei na programação. Foi esse espaço para criar mesmo. Muito bom. Eu queria aproveitar aí que a gente está falando exatamente desse início, né? A gente sabe que, com certeza, a área de tecnologia hoje, né, é uma área que está bombando, tem muita vaga, o mercado está precisando de muita gente. Tanto que a gente vê várias empresas lançando universidades dentro da empresa ou oferecendo alguma coisa de formação, porque precisa formar mais gente, porque tem uma demanda alta. Ao mesmo tempo que eu também vejo bastante uma questão na comunidade tech, que é aquela coisa assim, se você é sênior, as empresas brigam por você, saem no tapa as empresas ali para ter você, e muitas vezes o júnior não é tão simples assim. Como que foi esse começo ali, né? Tava aprendendo, passando por todas as coisas, tipo, será que a área é para mim? Não sei, tô gostando, vou até arrumar ali o primeiro emprego. Como que foi? Foi fácil? Você conseguiu? Você teve algum apoio, de repente, até dessa instituição aí do qual você estudou? Sim, então, esse começo é sempre muito difícil, né? Eu acho que para qualquer pessoa a gente tem essa insegurança, né, de não saber quando a gente está trocando de carreira, porque, eu investi tempo e dinheiro, né? Fiz faculdade particular, então, tudo bem, não fui eu que paguei, foi minha mãe, né, meus pais, mas foi investido tempo e dinheiro e esforço para construir essa carreira no direito. Então, inclusive, a minha mãe, né, quando eu falei que eu queria aprender a programar, ela ficou com o pé atrás, né? Falou, tu vai rasgar o diploma agora, né? Só que me faltava. Eu falei, não, mãe, calma. Só tô querendo aprender uma nova habilidade, vai ser bom pro currículo, né? Mas quando eu decidi que eu queria trocar de área mesmo, eu fiquei com medo também. Tanto é que eu não larguei o meu emprego até eu ter a confirmação de que eu teria um novo aí na programação. Mas para quem não sabe, no direito é casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque a maioria dos contratos, das vagas de trabalho dentro do direito não são CLT, são um tipo de contrato esquisito lá que é pela OAB, que é associado. E aí tu não recebe quase nada dos direitos trabalhistas que deveria. E, enfim, mas é assim que a maioria dos escritórios opera, né? Então, quando eu fui sair, eu não tive problema nenhum. Eu saí no dia seguinte, né? Eu falei pro meu chefe, tá aí, tô saindo, o trabalho tá todo feito já, adiantei 20 dias de trabalho, tô saindo. E ele, tá bom, beleza, vai com fé. E foi assim que eu troquei, né? Mas como que eu consegui o meu primeiro emprego? E o que eu sempre falo também pros estudantes, né, do curso, que eu costumo dar uma palestra pro pessoal exatamente sobre como conseguir o primeiro emprego, como deve, né, para o pessoal do curso. E eu sempre falo que o mais importante é networking. Networking é tudo. Porque é muito difícil alguém te dar um emprego quando eles não sabem quem tu é, de onde tu veio, né, como que tu é, e que tipo de pessoa que tu é, basicamente. Quais são as tuas habilidades, né, se tu é uma pessoa habilidosa ou não. E se tu tem alguém que consegue falar por ti lá dentro, é muito mais fácil de conseguir pelo menos uma oportunidade de falar, né? Porque o mais difícil que eu acho, né, não só em vaga de júnior, mas acho que em qualquer vaga de emprego, é conseguir a entrevista. Se te deram a oportunidade de falar, beleza, tu consegue fazer a tua imagem, né? Mas se tu não tem nem a oportunidade de falar, o que tu vai fazer, né? E por isso que eu acho que networking ajuda demais. E networking se faz em qualquer lugar, se faz o tempo todo. Tu viu uma pessoa lá na fila do pão, começou a conversar com ela, é networking. Daqui a pouco aquela pessoa está te oferecendo emprego, nunca se sabe, né? Então, eu sempre fui de conversar com as pessoas em qualquer lugar que eu vou, né? Bastante. E eu nunca me considerei extrovertido, né? Mas se eu paro do lado de alguém e puxo um assunto, eu começo a conversar e desenrola, né? E eu acho que é assim que tem que ser. E então, o meu primeiro emprego como desenvolvedora foi mais ou menos assim. Eu conheci uma pessoa numa festa do curso que eu estava fazendo, que era um ex-aluno que estava trabalhando já numa empresa de tecnologia. Ele falou, olha, se tu quiser eu posso mandar um currículo lá para minha empresa, né? E aí ele mandou, aí me mandaram um desafio técnico, né? Fiz o desafio técnico, gostaram muito do meu resultado, né? Me chamaram para uma entrevista pessoal e aí me contrataram. O meu primeiro emprego foi PJ, né? Não foi nem CLT ainda. E não ganhava tanto, ganhava um pouquinho menos do que eu ganhava como advogada, né? Mas ainda assim era muito mais do que o que eu estava ganhando em Porto Alegre, no meu primeiro emprego.
né? Então já foi aí um avanço, eu acho, de carreira em geral. E então eu passei alguns meses nessa primeira empresa aí, né, como PJ, e aí eu resolvi procurar para algum lugar melhor, né? Porque eu sabia que naquela, assim, quando a gente tá como PJ, a gente quer com aquela insegurança, né? De, não ter estabilidade nenhuma, não ter direito nenhum, basicamente, já não tô ganhando muito, né? Preciso aí pensar em alguma coisa um pouco melhor. E aí, alguns meses depois, eu acabei conseguindo uma vaga na Loft, né, que foi a segunda empresa que eu trabalhei. Patrícia, nessa sua primeira oportunidade, né? Você passou algum tempo lá trabalhando, né? E você ainda estava lá buscando, né? Se dedicando mais. Nesse meio tempo que você já estava atuando na área, passou por algum momento, passo pela sua cabeça de eu acho que não é aqui, eu acho que eu tomei o caminho errado, eu acho que eu tenho que voltar para o direito, ou você, quando já estava atuando, disse, não, é aqui mesmo meu caminho, vou continuar e vou seguir. Conta aí um pouquinho se teve essa dualidade aí de decisão, se você chegou a ter esse insight. Olha, eu acho que, assim, confiança, a gente nunca tem 100%, né? E eu vou te falar que eu acredito que eu senti mais insegurança quando eu estava só fazendo curso do que depois que eu comecei a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar e comecei a botar em prática aquele conhecimento que eu vinha aprendendo, foi aí que eu vi, nossa, eu achava que eu não sabia fazer nada, que eu não ia conseguir me virar sozinha, né? Que eu não ia conseguir... eu sabia fazer os exercícios ali que eles me deram, né? Com o professor ajudando, mas se me colocassem na vida prática, eu não ia saber fazer nada. Mas aí depois que eu fui colocada na vida prática, aí que eu vi, não, pera um pouquinho, eu sei fazer alguma coisa. Inclusive, eu sei mais do que o estagiário que está ali junto comigo, que está fazendo universidade na área, né? E eu fiz um curso de 6 meses, eu não fiz uma faculdade. Então, talvez eu saiba alguma coisa, né? Talvez eu tenha capacidade para estar aqui onde eu estou. Mas eu acho que é um sobe e desce isso, né? Eu acho que a gente tem sempre momentos da carreira em que a gente está se sentindo bem, tá se sentindo, nossa, eu tô conseguindo progredir, e aí tem outros momentos que a gente fala, não, eu sou inútil, né, não sei fazer nada, tá tudo dando errado, mas tem que se jogar pra cima de novo e tem que seguir em frente, porque quando a gente escolhe mudar de carreira, tem que sempre olhar pra frente, sabe, não pode olhar pra trás e falar, putz, será que eu fiz a decisão certa? Porque a gente sempre vai ficar com essa dúvida, mas seguindo em frente que chega lá. Entendi. E nesse seu caminho, você fez lá a palestra, né? Você fez o treinamento, você fez os exercícios, você foi para a prática, sentiu um pouquinho daquela síndrome do impostor, viu que você era capaz ali no momento da prática. Nesse caminho você pensou em, por exemplo, ou pensa, não sei como está o momento atual, mas em seguir mais à frente, ainda ir para uma faculdade, fazer uma nova graduação, né? Você tem a sua graduação, você tem a sua pós, e você pensou em seguir uma outra graduação para se especializar mais ainda? Ou você está em outro caminho? Conta aí pra gente como é que tá. É o momento polêmica aqui do podcast, né? Fazer ou não fazer faculdade? Eis a questão. Eu pensei. Mas eu cheguei à conclusão, inclusive vendo, né, outras pessoas que eu conheço que também fizeram mudança de carreira, eu cheguei à conclusão de que, felizmente... a área de tecnologia não é uma área que valoriza tanto, ou melhor, que depende tanto de ter uma faculdade, né? Porque a gente vê que em áreas, por exemplo, como direito, né? Não tem como ser advogada sem ter faculdade, né? Sem ter OAB, sem ter ali o papel que mostra você é um advogado. Mas na TI não tem isso. Eu já vi gente em cargos super altos, sim, liderando time, né? Ou liderando um monte de gente que não tinha faculdade. E isso me fez perceber que realmente na área de tecnologia o que importa é a capacidade, né? É muito mais a experiência que a pessoa tem do que o curso, a faculdade, o que quer que a pessoa tenha feito. Eu acho que, beleza, faz um curso, porque o curso, pelo menos, ele te ajuda a falar, não tô mentindo, né? Eu sei alguma coisa, pelo menos. E aí, depois que tu consegue essa oportunidade de mostrar o que eu sei, aí fica mais fácil. Eu achei interessante, justamente pegando do ponto da polêmica, né? Eu acho até justo, sabe? Você não é julgado pelo certificado que você tem, você é julgado pela sua capacidade, né? Seu conhecimento, sua habilidade ali na área.
Então, a TI traz isso para as pessoas, né? Se você for capaz, se você realmente querer, se você for dedicado a seguir o caminho como você seguiu, você consegue ir à frente e consegue ir além, né? Eu particularmente já trabalhei em empresas tradicionais aqui de onde eu moro, aqui no estado do Ceará, e um dos requisitos para a contratação de TI tem que ter a graduação, né? E, cara, quando aconteceu a pandemia, quando aconteceu esse boom do home office, da TI, a gente teve muita dificuldade de contratar, simplesmente pelo caso de exigir o certificado de graduação. Tinha pessoas talentosas, pessoas muito boas, mas a gente não podia contratar porque tinha o requisito de ter uma graduação. Então, a gente perdia excelentes profissionais, a gente perdia talentos só porque tinha que manter, né, essa restrição. E é interessante, principalmente para quem estiver ouvindo, que tiver que tomar a decisão aí de seguir na carreira, você não precisa entrar lá na graduação primeiro, terminar seus 4 anos lá na faculdade para poder entrar na carreira. Você consegue entrar logo, né? Você consegue fazer uma palestra, você pode ir para uma palestra, ter um insight, fazer um treinamento e conseguir aí seguir a carreira. Isso é muito interessante, né, para pessoas que querem aí tomar essa decisão, seja de mudança de carreira, seja de iniciar. E para continuar a sua trajetória, a sua carreira, seu caminho, vai contando aí como foi, que eu me lembro que você entrou numa empresa, a gente te interrompeu em algum momento, mas continua aí, como foi essa segunda empresa, como foi que você foi contratada, como você foi entrevistada, e como foi seu desempenho lá dentro, se você está lá, como é que está aí o desfecho dessa sua jornada? Só queria acrescentar uma coisa, e até para a gente pontuar melhor para quem está nos ouvindo aí, quando a gente fala tecnologia, a gente tem um leque muito grande de caminhos que você pode seguir, né? Qual que foi o seu caminho que você escolheu? Infra, back-end, front-end, enfim, qualquer outra área ali, né? E se você continua seguindo no mesmo caminho, mudou também, aproveita aí, né, essa deixa do Yuri. Sim, só um comentário sobre o que o Yuri falou, né, de que tem algumas empresas mais tradicionais que ainda exigem o diploma, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que está terminando o curso também, né? Que realmente vocês vão ver algumas vagas lá que vai falar, tem que ter diploma na área de exatas, né, ou de tecnologia. Mas isso aí, se tu chegar lá e mandar um currículo e gostarem de ti, na maioria das vezes, ninguém liga se tu não tem diploma, né? Então, tenta, não custa tentar, né? Sempre vale aí a tentativa. Mas falando então da minha jornada de novo, né? Quando eu fiz a formação, foi para programadora web, né? E a ideia era ser full stack mesmo. Mas eu nunca gostei muito assim, de front-end, então, desde que eu comecei a aprender, né? Então eu acabei seguindo para o lado mais do back-end mesmo, porque eu gosto de lógica, né? Gosto de botar mais a mão na massa no código de back-end mesmo. Então, quando eu comecei na Loft, eles me contrataram para trabalhar com o time de finance. Né? E a ideia era que eles teriam uma pessoa dedicada para o departamento, então que faria exatamente as automatizações aí dessas coisas que eles consideravam repetitivas aí, né, sem sentido que eles faziam no dia a dia. Que fechava muito com a minha ideia, né, na época, do que eu queria fazer quando eu era advogada, né? Então, eu preciso desse conhecimento para facilitar a minha vida. Então, talvez eu consiga ajudar aí a vida de outras pessoas. Mas aí aconteceram várias coisas, né? Eu acabei sendo transferido do departamento de finance pro departamento de engenharia da empresa. E aí fiquei um tempo lá trabalhando com o pessoal na engenharia, ainda para um time dedicado, né, para finance. E trabalhando principalmente com Python, né, o back-end, mas também com um pouco de JavaScript e algumas outras ferramentas aí também. A gente trabalhava com um banco de dados da Oracle, né? Então passei muito tempo sofrendo com documentações, lendo as 1000 páginas de documentação da Oracle. Mas, enfim, depois dessa aventura aí na Loft, eu recebi uma proposta para ir para a Jus Brasil, que, para quem não sabe, é uma empresa de tecnologia na área jurídica, né? Então, fez todo sentido do mundo para mim. Você achou lá, né? Foi assim,
o panfleto para você, né? A área jurídica na TI, né? Eu achei uma ótima ideia, né? Falei, excelente, vai juntar o meu conhecimento jurídico, né, com o que eu já sei de programação. Então, eu fiquei esse ano aí trabalhando na Jus Brasil, também com Python, né? Focado aí em fazer essa programação mais para a área jurídica mesmo, né? Então, a gente sabe que o site da Jus Brasil aí tem várias ferramentas super interessantes que eu mesma usava, né, na época de advogada. Então, eu costumava usar o mecanismo de busca que eles têm para jurisprudência, né? Porque, infelizmente, a gente não tem uma ferramenta oficial para isso, né? De todos os tribunais do Brasil permitirem que a gente procure aí as decisões de juiz. Mas aí o site da Jus Brasil permitia fazer isso, né? Não sei como está hoje em dia, faz um tempo aí que eu não vejo, mas... E aí eu fiquei trabalhando na Jus Brasil e em determinado momento eu comecei a sentir exatamente aquela coisa que a gente estava falando da síndrome do impostor, né? Eu sentia, nossa, parece que eu não tô melhorando, sabe? Não tô avançando, não tô aprendendo nada novo, não tô, sei lá, sabe? Não tô realmente... Eu tinha um amigo que começou a programar naquele ano, né? Isso foi em... Que ano que a gente tá, gente? Tô perdida. 2022. Foi 2021. Foi 2021, ano passado. Então eu tinha um amigo que começou a programar naquele ano. E ele tava avançando super rápido. Nossa, o menino voou, assim. Ele começou... tem um curso em São Paulo que chama 42, que ele é um curso meio diferentão, assim, porque ele é gratuito. E não tem professor. São os alunos que se ensinam. É uma metodologia toda diferente, assim. Mas aí eu apresentei para esse meu amigo o curso, e aí ele resolveu tentar fazer, foi aprovado, começou a fazer. E aí o curso ensinava programação em C, que é um negócio que eu, pessoalmente, sempre achei, né, bem difícil, que é uma linguagem bem mais de baixo nível, né? É mais complexo comparado com Python e Ruby, né, que eu sabia. Então, o curso que eu fiz de programação web era em Ruby. E a linguagem que eu estava usando ao longo da minha carreira era principalmente Python, que é bem parecido com Ruby, né? Então, eu olhava para ele, aprendendo lá em C, fazendo tudo do zero lá, codando biblioteca do printf do zero, né? De novo, e meu Deus, eu não sei fazer isso. Se me pedir para codar o printf do terminal do zero, eu não vou saber, né? E aí eu sempre tive um sonho de morar no exterior, desde a época que eu era advogada. Eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo, né? Só que ninguém me falou, quando eu estava escolhendo a faculdade, que se eu escolhesse direito, eu não podia ir para o exterior, porque a lei muda, né? Então é uma coisa que parece óbvia, mas que a gente não pensa, né? E eu não tinha pensado nisso, então eu achava que era impossível para mim ir para o exterior, né? Porque, não, eu vou ser diplomata, né? Que é concurso público, que era o que eu não queria, ou, sei lá, vou trabalhar aí com empresa internacional, que também é muito difícil, né? De conseguir vaga para advogado em empresa internacional, assim. E quando eu virei programadora, eu percebi que talvez eu tenha uma chance, né? Talvez eu tenha uma oportunidade aí de trabalhar no exterior ou pro exterior, né? E aí eu cheguei naquele momento em que eu não estava avançando, pelo menos estava sentindo que eu não estava avançando, e eu falei, quer saber? Eu acho que está na hora de ir atrás desse sonho que eu tenho faz tempo, né? Que é trabalhar para o exterior ou ir para o exterior. E aí eu comecei a pensar em procurar aí vaga remota, talvez, né? Fiz algumas entrevistas em inglês. Pensei, talvez eu consiga algum emprego remoto nos Estados Unidos, né? Que eu sei que eles contratam bastante brasileiro. Mas aí eu acabei não conseguindo vaga remota. Mas aí eu pensei, quer saber? Se eu fosse me mudar, para onde que eu iria, né? E aí eu pensei, Europa, talvez, né? Porque a Europa tem tanto país, se a gente não gosta de um, vai para o outro, né? Tá tudo ali do lado, tá tudo pertinho, é fácil de chegar num lugar e no outro, né? Pega um trem, tá em outro país. E eu tenho... A minha mãe tem cidadania italiana, mas eu não tenho. Eu tenho que esperar sair a minha ainda, né? Eu entrei com um processo ano passado, e na época que eu decidi que eu queria ir para a Europa. Foi engraçado que a minha mãe pediu a cidadania para ela e não pediu para mim, porque ela tinha medo que eu fugisse de casa. Adiantou? Não, fugi do mesmo jeito, né? Mas enfim. O destino quando está traçado, não importa a jornada, a carreira que você segue, você vai para lá.
Pois é, mas aí eu decidi que eu queria ir pra Europa, mas não sabia pra onde. Eu falei, pra que país que eu vou? Tem tanto país, né? E eu não tinha nenhum sonho específico, assim, tipo, tem gente que quer ir pra Inglaterra, quer ir pra Portugal. Portugal fala português, é mais fácil, né? Mas eu sempre tive um inglês bom. Então, pra mim, eu poderia ir pra qualquer lugar que eu quisesse, né? E sendo, assim, empresa que fala inglês, né? Empresa multinacional, dá pra ir. E aí eu pesquisei algumas coisas que faziam sentido para mim, que era IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, serviço de saúde pública, leis de proteção LGBT, igualdade de gênero também. Eu fiz uma tabela, gente, eu fiz um Excel com o nome do país, e aí cada uma dessas... Excel tá sempre presente, né? Exatamente. Não tem jeito, tá pra onde lá. vai tá o Excel lá. Não era nem Excel, era Google Sheets, porque Excel é pago hoje em dia, é caríssimo, não tem dinheiro pra isso não. Era Google Sheets mesmo, mas eu fiz lá minha planilha bonitinha com os países e com os índices, né, que eu considerava importantes pra mim. E aí aconteceu de a Suécia estar lá em cima em quase tudo, né? Então, a Suécia é um país bem tecnológico, que tem um índice de igualdade de gênero super alto, que tem aí algumas leis de proteção LGBT também, tem serviço de saúde público. E aí eu falei, parece interessante, né? Esse país aí que eu praticamente nunca ouvi falar na minha vida, não tenho a menor ideia nem de onde fica no mapa. E aí lá fui eu pesquisar mais sobre a Suécia, né? E aí eu decidi, quer saber? Eu vou pra Suécia. Parece um ótimo lugar, parece que tem um lugar, assim, pra eu realmente ter uma qualidade de vida boa, né? Que era o que eu tava buscando naquele momento. E aí, depois que eu decidi o país, aí eu fui no Slack. Para quem não sabe, Slack é uma ferramenta de comunicação, é um chat, né, que os programadores usam muito. E então eu fui no Slack e tinha um canal lá de Estocolmo, no Slack do curso que eu fiz de programação, né? Porque eles têm um curso em várias cidades do mundo, né? A Levagun é um curso originário da França, mas que eles têm em muitos países. E aí tinha um aqui em Estocolmo. Então, eu postei lá no canal, oi pessoal, tô pensando em me mudar para Estocolmo. Alguém pode bater um papo aí comigo, me dar umas dicas, né, sobre como que é a vida aí, quanto que é o custo de vida, etc. E larguei lá, e aí 2 pessoas vieram falar comigo. Uma era a antiga diretora do curso aqui em Estocolmo, né, porque agora eles já fecharam o curso aqui, não tem mais aqui em Estocolmo. Ainda tem no Brasil, mas não em Estocolmo. E a outra pessoa era um ex-aluno que tinha acabado de se formar. Isso foi ano passado, né? E aí eu conversei com os 2, eles me deram um monte de dicas e tal. E esse ex-aluno falou, olha, na empresa que eu trabalho, eu sei que eles já contrataram vários estrangeiros. Se tu quiser, eu mando o teu currículo. Aí, de novo, né, pessoal? O que eu falei lá no início? Networking é tudo. Se tu não conhece alguém, dá um jeito de conhecer. Então eu dei um jeito de conhecer. Era exatamente o que eu ia falar, né? A importância do network. Às vezes nem só para arrumar seu emprego, né? Mas para arrumar um destino, a qualidade de qualquer coisa, né? Então, você falou aí do LinkedIn, agora já falou do Slack. Incrível, né? Pelo menos eu particularmente acho isso. Não sei das outras áreas, porque eu, como Peixoto, sempre entrei na área de TI. Mas a comunidade da gente de TI é uma galera muito unida, né? E como dizia a Tim, sem fronteiras. Né? Então, a gente fala, onde eu tiver um programador, onde tiver uma pessoa de TI, ela está lá disposta a ajudar. Né? Eu acho que a comunidade da gente tem muito disso, né? De querer ajudar, de estar lá disposto, de vir aqui contar uma história interessante e ainda apoiar outras pessoas no seguir da carreira. Então, reforço mais uma vez o que você falou, a importância do network, né? Tanto para você encontrar uma carreira, encontrar um novo emprego, como você encontrar um caminho mesmo para a sua vida, né? Importantíssimo isso. Exatamente. Então, se eu posso dar aí 2 dicas essenciais para o pessoal, são essas. Foca no networking e foca no inglês. E inglês abre portas aí pro mundo todo. Muito bom. Então, Patrícia, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, bom, eu que como já estou a vida toda aqui em tecnologia, quando eu tento fazer alguma relação de direito e tecnologia, a primeira coisa que me vem na cabeça hoje é LGPD, por exemplo, né, que é uma coisa aí que está bastante em alta aqui no Brasil, né? Eu queria então aproveitar para fazer a pergunta em relação, eu acho que mesmo que a gente faça coisas diferentes na vida, a gente sempre leva daquilo uma experiência que a gente pode aproveitar em outras coisas, né? Então, eu tenho os meus hobbies, né? E às vezes são coisas que eu faço isso para me divertir e acaba às vezes tendo uma lição de vida que serve para alguma outra coisa.
como que você consegue fazer alguma relação dos ensinamentos, das coisas que você aprendeu do direito, que você carrega hoje, que te ajudaram de alguma forma, ou te ajudam na carreira de tecnologia? Eu acho que essa pergunta que tu me fez também está muito relacionada com uma pergunta que eu sempre ouço dos alunos, né, do curso também, que é, será que eu falo que eu mudei de carreira, né? Será que eu boto lá no currículo que eu tenho experiência em outra área? E é que nem tu falou, né? Toda experiência é válida, nenhum conhecimento é perdido, né? Então a gente sempre acaba aproveitando alguma coisa ou outra no dia a dia, né? Então, como tu falou, LGPD, né? Se eu vou trabalhar ali com dados sensíveis, e daqui a pouco eu estou lidando com a manipulação dos dados, né? Então, já sei que eu vou ter que limitar o acesso, porque senão, né? Eu sei também que se eu relacionar o nome ali com o CPF da pessoa e o endereço e dados bancários, daí é informação sensível, porque é identificável, né? Mas aí se daqui a pouco se eu tiro o CPF e tiro o nome, tem alguns outros dados soltos, aí já não é mais identificável, então já não é mais sensível, né? Coisas desse tipo, assim, que a gente acaba usando. E também, por eu ter trabalhado numa empresa de tecnologia para a área jurídica, né, eu acabei usando bastante conhecimento lá, né? E eu acho que também quando a gente acaba trabalhando um pouco mais com o pessoal da burocracia, né, que eu digo, então, o pessoal de finance, pessoal do departamento legal, pessoal de negócios em geral, né? Quem lida mais com a burocracia, a gente tem uma facilidade um pouco maior de lidar com essas pessoas sendo desenvolvedor, porque a gente já esteve nesse papel, né? Então, eu sinto, porque atualmente eu trabalho com consultoria, né? E a gente tem clientes de todo tipo, né? Mas a gente tem principalmente pessoal dos negócios, que é o pessoal que não sabe programar, mas quer uma ajuda ali para automatizar alguma coisa também. Então, fica muito mais fácil essa comunicação quando a gente entende pelo que eles estão passando, né? E consegue ajudar eles ali também a organizar, a ter uma linha de pensamento que nos ajude a programar. Legal, Patrícia. Eu achei, desculpa interrompendo, né? Mas eu achei assim muito legal, interessante a pergunta do Peixoto, né? E esse desenvolvimento que você trouxe para a gente, né? E hoje, como está hoje, Patrícia, hoje? Como é que tá esses ensinamentos sendo aplicados hoje? Como é que tá as suas técnicas, como está o seu desenvolvimento hoje com Patrícia? Hoje eu vim trabalhar na Suécia, né, que nem eu falei, eu me mudei para cá no início do ano, em janeiro, na verdade, finalzinho de janeiro desse ano. E eu estou trabalhando numa empresa que é de consultoria, uma empresa internacional, né? A sede fica na Finlândia, mas eles têm também aqui em Estocolmo, tem na Alemanha também, em alguns outros lugares, né? E o foco é realmente em consultoria, então é alugar dev, né? Digamos assim. Mas eu achei essa ideia muito legal para mim e para o meu desenvolvimento de carreira, porque eu sempre tive acostumada o time pega um projeto, fica naquele mesmo projeto a vida inteira praticamente, né? Fora quando a gente pede para rotacionar para algum outro time, ou quando te rotacionam para algum outro time. E no desenvolvimento é o oposto, né? Então a gente passa cada 6 meses num projeto diferente. E o legal da empresa que eu estou atualmente é que eles deixam a gente escolher o projeto que a gente quer trabalhar. Então tu escolhe um projeto que tu te identifica. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com impacto ambiental, né? O projeto que eu estou trabalhando atualmente é um projeto de impacto ambiental, uma calculadora de emissões de gás carbônico, né, gerados pela produção de determinados produtos industriais e também pelo transporte, né? Enfim, todo esse ciclo de vida aí de um produto, né? Então, para quando a empresa vender o produto, eles poderem dizer, né, para os clientes, se tu comprar esse produto aqui, vai gerar isso aqui de emissões de gás carbônico na atmosfera. E eu acho super interessante. Então, é um mundo de oportunidades aí, né? Um mundo de possibilidades de projetos para trabalhar. Legal, Patrícia. Assim, a gente já está puxando aqui para o finalzinho do podcast. Eu achei, assim, bastante... Como é que eu posso dizer... A sua jornada é algo muito inspirador, né? Eu posso dizer que você aí começou com direito, havia pensado em ir para fora do país, mas acabou deixando um pouquinho de lado para poder tentar se desenvolver ali na carreira de direito, e acabou que conseguiu ir para fora do país, mas seguindo uma nova carreira, uma nova jornada, né? Então,
foi assim, um desenvolvimento muito interessante, porque você trouxe aqui alguns insights, alguns exemplos que as pessoas, que são muito interessantes para as pessoas, né? Uma questão do network, eu achei fantástico, principalmente os exemplos que você trouxe, né? E você é a pessoa que vivenciou isso na prática. Então, ninguém pode dizer assim, ela está vendendo isso. Não, você viveu isso. Então, são características que realmente funcionam. E aí eu achei fantástico, né? Muito inspirador. E eu queria deixar aqui meu agradecimento, né? Foi um prazer conversar aqui contigo, Patrícia, saber um pouquinho aí dessa tua história. E eu sei que você deu insights aqui, deu dicas aqui fantásticas, mas eu vou deixar mais uma pergunta mais difícil aqui para você. Uma outra dica para ajudar aí quem quer seguir nessa mudança de carreiras. Consegue pensar em mais uma? Consigo, acreditar em si mesmo. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque a gente sempre vai ter aquela síndrome do impostor, sempre vai ter essa dúvida, né? Será que eu fiz a coisa certa? Ah, meu Deus, será que eu sou burro? Não tô conseguindo aprender nada, né? Mas segue em frente que tudo vai fazer sentido. Segue em frente que uma hora vocês chegam lá. Falou tudo. Eu só assino embaixo e já era. Galerinha, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. Patrícia, foi muito bom papo. Curti muito conhecer um pouco mais a sua história. Yuri, tamo junto. Valeu pela força aí hoje pra gente conseguir fazer esse programa tá no ar. E vocês aí continuam seguindo a gente. Mandem aí sugestões, críticas aí construtivas. Vamos continuar construindo aí programas com papos bem interessantes. Valeu e até a próxima.